cinema marginal, que é um cinema tipicamente paulista, né? Com origens fortes aqui em São Paulo, mas eu acho que é importante a gente tratar um pouquinho do cenário do cinema em São Paulo na década de 50. Então, rememorando, a gente tem aqui em São Bernardo o caso da Vera Cruz. O que foi o caso Vera Cruz? Foi a tentativa de se implantar uma indústria de cinema no Brasil, coisa que o Brasil não conseguiu fazer praticamente até hoje. Hoje, com a Globo Filmes, a coisa parece que está tomando assim um rumo de uma indústria, né? Mas na história do cinema brasileiro você vai encontrar diversas tentativas de se fazer cinema industrial. Por quê? Porque é um cinema que se paga, é um cinema que tem bilheteria, né? Você cobre os custos. Se você não tem uma produção industrial, você fica numa coisa assim meio mambembe, né? Então a Vera Cruz foi a grande tentativa. No Rio já tinham sido feitas algumas tentativas, mas em São Paulo é a Vera Cruz, que não vai durar, durou 5 anos. Em 54 a Vera Cruz faliu, fechou. Não é que ela fechou, mas ela deu nome a uma outra, a Brasil Filmes, uma substituta, né, para utilizar os equipamentos tal, que ficaram aí. Acontece que da Vera Cruz ela foi assim que nem uma escola também de cinema, né? Então muita gente aprendeu a fazer cinema na Vera Cruz, aqui em São Bernardo do Campo. Com o fim da Vera Cruz, vários foram para o cinema publicitário, porque a televisão já estava numa fase de início, mas de crescimento em São Paulo. Não havia o videotape, então você fazia propaganda filmada. Então deu emprego para muita gente. Mas muita gente queria continuar fazendo cinema, mas eles não queriam fazer o cinema do estilo da Vera Cruz, que era um cinema mais, por ser industrial, mais com a cara do cinema norte-americano. Era o que a gente chama de autores, eram pessoas que queriam fazer seus próprios filmes, trabalhar suas próprias temáticas, trabalhar um visual diferente. Eles queriam inovar. E isso não tem espaço na indústria, né? Por isso é que a gente dá o nome do cinema independente. Então vai ter um período aqui nos anos 50, depois da Vera Cruz, a partir de 55 e tal, começa a aparecer o chamado cinema independente aqui de São Paulo. Um dado significativo vai ser a criação da Escola de Cinema São Luís, aí na Avenida Paulista, onde até hoje tem lá a Escola São Luís, mais de administração, economia, né? Mas por iniciativa lá de alguns padres que gostavam de cinema, eles fundaram a Escola de Cinema São Luís. E de lá vai aparecer uma geração assim de universitários, gente muito jovem, que começa a produzir um cinema totalmente fora daquilo que a gente estava acostumado a assistir dos filmes norte-americanos, né? Você vai encontrar uma enormidade de nomes aí de pessoas que vão fazer esse chamado cinema da boca, cinema independente, cinema marginal, cinema maldito, cinema trash, não é? Que vai se concentrar lá no centro de São Paulo, próximo à Estação da Luz. Hoje é o território da Cracolândia, né? Mas na época era também onde estavam as grandes distribuidoras de filmes, né? Então era um local que esse pessoal se encontrava, trocavam ideias, organizavam produções, eram tudo coisas assim muito baratas, pouco investimento, ninguém tinha muito dinheiro, né? Então começa a surgir toda uma produção desse cinema que não estava comprometido com nada, a não ser com a estética, com aquilo que eles achavam interessante fazer. Então é um cinema muito inovador. Até hoje, se você assistir os filmes desse cinema marginal, né? Aliás, o primeiro deles é A Margem, né? do Oswaldo Candeias, né? São filmes até difíceis de você assistir, né? Pelo fato que ele é transgressor. Ele é um cinema que não está preso
a nenhuma escola, a nenhuma estética. Tinha algumas influências, né? Mas não eram influências do cinema, do grande cinema europeu, norte-americano. Era do cinema marginal que já se fazia também nos outros países, né? Ao mesmo tempo, um processo parecido está acontecendo no Rio de Janeiro, que vai dar origem a um cinema novo, né? Principalmente com o Nelson Pereira dos Santos, que vai fazer o Rio 40 Graus. Junto com o Nelson Pereira estava o Roberto Santos, que era aqui de São Paulo, que faz aqui O Grande Momento, que é um filme também muito interessante, né? Então você tem aí o surgimento de dois momentos muito interessantes, né? Um cinema novo aparecendo no Rio e na Bahia. O movimento é muito forte na Bahia, depois vem de lá o Glauber Rocha, né? O Roberto Pires, né? São cineastas da Bahia, que vai se encontrar com toda uma geração de universitários que estavam fazendo cinema no Rio de Janeiro, e toda essa geração aqui de São Paulo que fazia um outro estilo de cinema, que muitas vezes não se cruzava muito com o cinema novo. Havia até uma certa rivalidade aí, né? O cinema novo do Rio, ele já era mais focado mesmo na bilheteria, nos festivais, um produto até para exportação, vão ganhar muitos prêmios internacionais. O cinema marginal, ele não estava querendo nada disso, né? Os caras queriam fazer os filmes dele e ter espaço para mostrar esses filmes, né? Então essa coisa vai caminhando, até que depois vão ter momentos políticos que vão interferir nesse processo. Quando você tem o golpe militar em 64, então já o clima não é muito propício à inovação, à transgressão, à marginalização nas artes, na cultura, né? Que estava acontecendo. Mas a revolução, o golpe militar, ele tem basicamente dois momentos importantes. 64 é a instalação do regime, a deposição do presidente eleito democraticamente, tal, derrubado pelos militares. Porém vai haver um golpe dentro do golpe em 68, né, quando os militares mais radicais, mais conservadores, tomam o poder. Quando tem o AI-5, né, o ato institucional número 5. E como entra aí um grupo militar muito mais autoritário, é claro que essa arte que estava sendo feita, ela vai ser afetada. Então, o AI-5, ele vai implantar uma censura rígida, né? No rádio, no cinema, na televisão, no teatro, nos livros, nos jornais, nas revistas. E é claro que esse cinema aí, ele vai ser muito prejudicado. No Rio de Janeiro, como eles já tinham uma estrutura um pouco mais, até quase próxima a uma estrutura comercial já bem elaborada, esse cinema foi muito atingido, porque o pessoal, os diretores, a maioria vai sair do Brasil, né? Procurar outros locais, porque aqui não havia clima para a produção. O cinema de São Paulo, que já era marginal, que já era um cinema de exceção, que já era feito com outras regras, ele sobrevive, né? Embora censurado, perseguido e tal, mas a censura, ela não tinha tanta preocupação com esse cinema marginal. A gente já tinha comentado isso antes, porque o público era muito pequeno, pouquíssima gente pagava ingresso para assistir esse cinema, porque ele era de experimentação, ele era um cinema assim totalmente inovador, era um cinema que quem curtia mesmo eram os universitários, como também era o cinema novo. No cinema novo ele já tinha um público um pouco maior. O cinema paulista, o cinema geral, não tinha grande público. Porém, vai aparecer um fator muito interessante aí. A própria repressão do sistema militar vai criar um subgênero dentro do cinema marginal que vão chamar de porno chanchado, né? Por que porno chanchado? Não tinha nada de pornográfico, porque naquela época nem se podia pensar numa coisa desse tipo, né?
mas remontava a um cinema que se fazia no Rio, nos anos 30, nos anos 40, nos anos 50, que era chamada chanchada. Filmes baratos, simples, que você pegava os artistas do rádio, lançava números musicais, então você botava não tinha televisão, ou a televisão estava no começo, então o público, para ver os artistas, ele não tinha contato com o artista, ele sabia quem era o Calbi Peixoto, quem era a Ângela Maria, quem era a Marlene, quem era a Emilinha, quem era a Virginia Lane, Oscarito, Grande Otelo, mas ele não tinha como ver esse pessoal, só podia ser no cinema. Então isso dava grande bilheteria, né? Era chanchada. Aqui então, depois do AI-5, aparece um novo estilo de fazer a comédia, principalmente a comédia, com um toque sensual, um toque erótico, naquilo que a censura permitia na época, que era muito pouca coisa. Mas vai se dar o nome disso de porno chanchado. E isso vai se encaixar muito bem com a produção aí da Boca. No Rio também se produzia muita porno chanchado, e São Paulo começa também a produzir muita porno chanchado. Termina praticamente o ciclo do cinema novo lá no Rio de Janeiro, porque lá revelaram grandes diretores que entraram depois aqui num esquema meio comercial mesmo. Queria-se abrir, o próprio regime militar criou uma empresa, a Embrafilme, que financiava e que distribuía filmes, mas eram basicamente do cinema carioca, do cinema do Rio de Janeiro, do cinema novo. São Paulo não, porque os diretores paulistas não fechavam com esse esquema da Embrafilme, que eles achavam que era uma coisa do governo, era uma contradição. Você está combatendo o governo e receber financiamento do governo para fazer cinema. No Rio isso funcionou. Aqui o pessoal procurou manter a sua independência. Então continuou a produção dos filmes experimentais, os filmes marginais, mas ao mesmo tempo aparece essa possibilidade de ganhar dinheiro, porque todo mundo quer experimentar, quer brincar, quer fazer, mas quer ganhar dinheiro também, porque é o que vai financiar o próximo filme. Ninguém quer fazer um filme, Então a porno chanchada vai ser exatamente essa abertura para você começar a ganhar dinheiro com o cinema. E a porno chanchada vai dar muita bilheteria. São mais de 100 filmes, com certeza, que foi feito aí na chamada Boca, na Boca do Lixo, aí, que hoje é a Cracolândia, que era o espaço de distribuição dos filmes, mas também era a área da prostituição de São Paulo, Tanto que grande parte das atrizes da porno chanchada vem da prostituição.